Bom, então vamos lá. Hoje a ideia é a gente falar da teologia do dinheiro, né? Mas afinal de contas, o que vem a ser, né, aí a teologia do dinheiro? O objetivo aqui é a gente aprender a formar essa visão bíblica, né, e prática sobre recursos, prosperidade, né, e governança espiritual, né? E desmistificar essa questão que a Bíblia condena, né, a questão do dinheiro e já entender por que isso surgiu, né? Mas vamos lá, então o problema não é o dinheiro, né? Então muitos cristãos crescem aí acreditando que Deus é contra o dinheiro, né? Mas não é verdade, né? E a Bíblia tem muitas passagens que nos mostra isso, né? Por exemplo, vamos trazer já aqui Timóteo 6:10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os problemas, de todos os males, né? Na verdade ele diz aqui. Então o texto não diz que o dinheiro é o problema. Ele diz que o amor ao dinheiro é o problema. E a gente vai falar em mais detalhes disso aí, né? Então vamos lá, né? O dinheiro ele é uma ferramenta fundamental, né? E a gente precisa entender isso, né? Por quê? A questão é que a gente precisa lidar bem com o dinheiro, governar bem o dinheiro, né? Então, essa é a questão principal, né, quando a gente fala de dinheiro. Porque ele é uma ferramenta de propósito, né? Eu vou conseguir trazer recursos para a família, para o reino, para as questões espirituais, através do dinheiro, né? E ele também é uma questão de responsabilidade, né? A Bíblia fala muito da mordomia fiel, né? Que seria um processo de revelar já aí a nossa maturidade, né, espiritual. Então, seguindo aqui, né? Por exemplo, a parábola dos talentos, né? É uma das partes que remete a essa questão, né, do dinheiro. Então, Jesus ensinou, né, através de parábolas, ele fazia muito isso, né, ensinar através de parábolas, o que Deus espera, né, na administração de recursos. Está lá em Mateus, né, 25, de 14 a 30. Então, quem tiver curiosidade, quem nunca leu, leia lá depois completo, né? Então, confiança dos talentos, né? Um senhor confiou, né, talentos, né? Quando ele fala aqui em talentos, é recursos mesmo, né? No princípio bíblico aqui que falava na parábola dos talentos, é recurso mesmo, né? A ação dos servos seria o quê? Né? Alguns multiplicaram e outro enterrou ali por medo, né? E quando ele foi julgar, né? Ele elogiou aqueles que multiplicaram e repreendeu, né, quem enterrou ali, quem teve medo, quem não zelou bem ali do recurso. Então, Deus não quer que você enterre, né, os seus recursos por medo. Ele quer que você multiplique, né, mas com sabedoria. Então, como diz lá em Lucas, né, 16:10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Então, a multiplicação é um princípio do reino, né? Então, Deus espera, né, crescimento responsável e isso é que define, né? Então, está muito mais relacionado ao propósito que a gente tem com o dinheiro do que com o dinheiro em si, tá? Então, vamos lá, né? O mandato de Deus visando a administração, né? Então, desde o início, né, Deus deu ao homem aí um mandato claro, né? Se a gente pegar lá em Gênesis, né, 1:28, frutificai, multiplicai e dominai sobre a terra, né? Então, desde lá do princípio de Gênesis, a Bíblia ela traz essa questão do homem, né, crescer, frutificar e dominar, né? Frutificar está muito relacionado, né? A gente vê muito o frutificar, mas aqui ele está relacionado realmente a produzir, a criar valor, né? Gerar o fruto, sim, também, né? Mas a gente pode ver isso de uma forma mais ampla, né? O multiplicar, né? Então crescer, expandir, aumentar o que foi confiado, né? E dominar seria governar aí, né, com sabedoria e não com ganância, né? E aqui talvez esteja uma das questões mais relevantes, né?
Porque o que, vamos dizer assim, nos leva para um caminho ruim, quando a gente fala em dinheiro, é a ganância, né? Então, a administração de recursos, né, ela é parte do propósito original de Deus para a humanidade, né? Então, voltando aqui em Gênesis, né, 2:15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar, né? Então, a gente foi criado para administrar, né? E não para ser escravo do dinheiro. Então vamos lá, né? A gente falou de ganância, né? Então, quando a gente fala da diferença de riqueza e ganância, e talvez aqui esteja a questão principal, né? A Bíblia faz algumas distinções importantes e aí acho que é importante a gente avaliar, né? Então, riqueza, né? Seria aí uma bênção de Deus, deve ser administrada aí com sabedoria, né? Deve ser usada para um propósito, deve gerar paz e satisfação, né? E traz aí alguns exemplos, né? A gente vai falar mais à frente Abraão, Jó, Salomão, que são pessoas referências nessa questão de riqueza. Quando a gente fala de ganância, né? É aquela obsessão pelo dinheiro, é o acúmulo sem propósito, é aquela escravidão, né? É aquela escravidão no coração, gera vazio e destruição, né? O exemplo aí, Judas e o jovem rico, né? Se a gente pegar em Timóteo 6:10, porque, falando novamente, né? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Essa parte é importante, né? A diferença, né, não está no quanto você tem, mas no que o dinheiro faz com você. Então a riqueza ela é uma benção, a ganância ela é uma maldição e a gente precisa cuidar realmente dela, tá? Então vamos lá. Seguindo aqui, né? O dinheiro ele sempre existiu no plano de Deus, né? Então a Bíblia não condena, a gente já falou em momento algum, da prosperidade. Muito pelo contrário, né? Ela celebra a bênção de Deus quando é administrada aí com sabedoria. Então, exemplo de Abraão, né? Abraão foi extremamente rico, né? Tinha gado, prata, ouro, né? E foi muito abençoado, né? Jó teve lá todos os seus problemas, né? Mas ele foi lá o homem mais rico que já existiu no Oriente, pelo que se relata. Perdeu tudo, mas depois teve a restauração em dobro. Por quê? Porque ele não questionou, ele nunca questionou tudo ali que aconteceu com ele, né? Salomão teve uma riqueza aí extraordinária, né? Foi muito abençoado com sabedoria. Depois teve lá seus problemas, mas é um exemplo aí, sem dúvida, né? De riqueza com propósito, né? Como diz lá em Provérbios 10:22, né? A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores, né? Então, prosperidade não é pecado, vamos tirar isso de vez aí, se tem ainda esse pensamento, né? Agora, a prosperidade sem Deus, ela vai realmente se tornar destrutiva, né? Então, o problema não é o dinheiro, né? O problema é o nosso propósito com ele, né? Então, o dinheiro, na verdade, ele revela o que está no nosso coração, né? Então, como diz lá em Mateus 6:21, onde está o teu tesouro, aí está também o seu coração, né? Então, o dinheiro revela, na verdade, né? Então, as suas prioridades, né? Quando eu defino para onde eu vou, por exemplo, eu direciono os recursos, eu estou dizendo, eu estou definindo as minhas prioridades, né? Quando eu realmente importo, né? Quando eu defino ali, eu tenho valores, né? Eu tenho, né, um direcionamento de vida, né? Quando eu penso em caráter, né? É como a gente lida com a prosperidade e com a escassez. Isso vai revelar o nosso caráter, né? E também a questão aí da maturidade, né? A fé, ela é testada nas finanças, né? Então, as pessoas, a gente vai ser testado quanto à nossa maturidade aí nesse sentido, né? Então, vamos falar. Bom, vamos lá. Agora vamos falar de três perfis bíblicos aí, né? Então, o primeiro perfil, e aí depois a gente precisa identificar
em que ponto que a gente está, é o idólatra, né? Então, aquela pessoa que idolatra o dinheiro. Então, o dinheiro é tudo, a busca por riqueza domina a vida e tem aquele acúmulo sem propósito, né? Tem aquele que tem medo do dinheiro, como a gente falou ali na parábola dos talentos, né? Então rejeita a prosperidade, acha que ser rico é pecado e vive numa escassez aí desnecessária, né? E a gente tem aquele que governa sobre o dinheiro, que administra com sabedoria, né? Que usa os recursos é, para um propósito, né? Que atinge o que se fala aqui da mordomia fiel, né? Então, isso são três perfis e a gente precisa identificar em qual deles que a gente está e, idealmente, né? E a gente precisa trabalhar, a gente precisa nos direcionar para estar nesse terceiro, né? Como a pessoa que governa e o objetivo aqui é a gente convencer que esse é o melhor caminho, tá? Então, o dinheiro ele é um instrumento de governo, a gente precisa pensar nele nesse sentido, né? Então, a gente precisa do dinheiro para sustentar famílias e comunidades, para financiar missões evangélicas, né? Para gerar impacto e transformação positiva no mundo e para expandir também o reino de Deus, né? Então, lá em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, a gente já falou nisso, né? Então, o dinheiro ele é um teste, a gente pode considerar que é um teste. Antes de confiar, né, grandes coisas espirituais, Deus vai observar como é que a gente lida com os recursos naturais, né? Então, não deixa de ser um teste. Alguns erros espirituais aqui do dinheiro, né? A questão da demonização. Então, isso é um problema, né? Pessoas que acabam vivendo em escassez e rejeitam a bênção de Deus por medo, né? Por entender que o dinheiro não é, né? Não é uma dádiva de Deus. Tem a questão da idolatria, né? Que a gente já falou. Então, pessoas ricas vivendo vazias, só acumulando sem propósito, sem satisfação, né? E aquela questão da ignorar, né? Pessoas que ignoram a administração. Então, pessoas com fé, mas que não têm uma estrutura, né? Espiritualidade sem gestão, ela vai gerar caos, né? E depois a gente vai falar um pouco disso, de princípios, né? De finanças, de economia, porque a gente precisa saber administrar bem o recurso. Não adianta a gente receber, né, uma dádiva e não saber administrar, né? Então, espiritualidade sem administração gera o caos. E a fé e mordomia devem andar juntas e a gente deve buscar isso, né? A visão correta da Bíblia quando a gente fala de dinheiro, né? A gente precisa do dinheiro para servir basicamente três pilares, né? Então, o primeiro é Deus, né? Então, honrar aquele que nos agraceia aí com esses bens. Então, como é que a gente faz isso, né? Devolvendo aí o dízimo, fazendo ofertas e investindo, né? Na ampliação do reino, né? Isso seria o uso correto do dinheiro pensando em Deus. Depois a família. Família é o nosso bem mais precioso, né? Então, a gente precisa ter, né, recursos materiais para prover, né, dignidade, amor para nossa família, né? E propósito, né? A gente veio ao mundo por um chamado, a gente precisa identificar esse chamado, seja investir no ministério, missões, ações sociais, mas esse propósito que a gente definir aqui, né, o dinheiro, ele vai ser utilizado, a gente precisa utilizar ele nesse sentido, né? Então, como diz lá em Provérbios 3:9, né? Honra ao Senhor com todos os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, dinheiro é mordomia, responsabilidade, né, e ferramenta de impacto na nossa vida, tá? Então, finalizando aqui, né, dinheiro também, né, é teologia, como a gente falou. A gente precisa interpretar o dinheiro nesta visão teológica, né? Então, o problema nunca foi o dinheiro, o problema sempre foi
é o coração do homem, né? Então, tudo é como a gente lida com o dinheiro. Então, quando Deus governa o nosso coração, o dinheiro ele vai ser um instrumento de propósito e bênção. Agora, quando o dinheiro governa o nosso coração, ele vai se tornar instrumento, né, de escravidão e destruição. Então, dinheiro não é apenas economia, né? Dinheiro também é teologia. Então, vamos lá, né? Muita sabedoria e prosperidade aí para todos. Grande abraço.